Brasil, um paraíso de samba e carnaval. Mas por trás da beleza reside uma verdade mais sombria que poucos ousam enfrentar. As mulheres são exploradas sob o disfarce de liberdade, os pobres são abandonados e a Amazônia está lentamente caindo em mãos estrangeiras. Explorar Mundo convida você a descobrir o lado oculto de um país que o mundo pensa que conhece. Cultura do job e a feminização da desigualdade. No Brasil contemporâneo, o termo job assumiu um significado codificado, especialmente entre mulheres nas redes sociais. Muitas vezes se refere à prostituição de luxo, não enquadrada como exploração, mas comercializada como uma forma de empoderamento. Garotas postam conteúdo mostrando jantares caros, presentes de grife e férias exóticas financiadas por homens ricos. Embora a prática seja tecnicamente legal quando voluntária, a glamorização esconde questões sociais mais profundas. Muitas dessas jovens entram nesse estilo de vida devido à falta de oportunidade, pobreza extrema e a pressão para exibir uma imagem de sucesso online. Há um custo psicológico, sigilo, riscos à saúde, abuso e isolamento emocional. O que é mais preocupante é a normalização de relacionamentos transacionais, onde afeto e intimidade são trocados pela sobrevivência econômica. Isso reflete a dimensão de gênero da desigualdade no Brasil, onde o corpo das mulheres se torna um dos poucos recursos que elas podem alavancar em uma sociedade que oferece pouco mais. Armadilha sedutora de coaches e esquemas de pirâmide. Nos últimos anos, o Brasil tem visto uma explosão nos chamados gurus de autoajuda e esquemas de marketing multinível, MMN, que atraem pessoas, especialmente mulheres e indivíduos economicamente vulneráveis, com promessas de rápida liberdade financeira. Esses sistemas embalam retórica motivacional e histórias de trapos à riqueza, prometendo que qualquer um pode ter sucesso se simplesmente tiver a mentalidade certa. O aspecto mais sedutor desses esquemas é a ilusão de controle e empoderamento. Trabalhar em casa, ser seu próprio chefe e alcançar o crescimento pessoal. Na realidade, a maioria dos participantes se endivida comprando kits superfaturados, participando de seminários e tentando recrutar outros. Mais de 90% perdem dinheiro. Coaches, sem treinamento formal, vendem produtos milagrosos e cursos nas redes sociais, capitalizando-se no desespero das pessoas. A falha nunca é atribuída ao modelo, é atribuída ao indivíduo. Vício em jogos de azar e febre dos cassinos online. Desde a legalização das apostas esportivas online em 2018, o Brasil tem testemunhado um aumento alarmante no vício em jogos de azar. O que frequentemente começa como um clique casual em um aplicativo colorido se torna um hábito avassalador. A digitalização das apostas, especialmente por meio de telefones celulares, tornou o jogo acessível a todos, especialmente jovens de comunidades de baixa renda. As plataformas anunciam vitórias chamativas, bônus gratuitos e endossos de celebridades, apresentando o jogo como um atalho para a riqueza. A realidade é mais sombria. Milhões perdem seus salários, pedem dinheiro emprestado ou vendem bens para continuar jogando. Os jogos mais populares, como o Jogo do Tigre, são projetados para serem viciantes, com animações rápidas e chances enganosas. Clínicas de saúde mental relatam um aumento nos casos de depressão, ansiedade e até suicídio ligados ao jogo online. Famílias são destruídas. Os viciados frequentemente entram em espiral em silêncio, escondidos atrás de telas. E enquanto os cassinos lucram, o Estado carece de infraestrutura para tratar essa crescente epidemia. Pobreza e sobrevivência, uma luta de gênero.
A pobreza profundamente enraizada no Brasil não é experimentada igualmente. As mulheres, especialmente as mulheres negras, carregam o fardo mais pesado em uma sociedade onde a desigualdade se cruza com gênero e raça. Enquanto milhões de brasileiros vivem abaixo da linha da pobreza, as mulheres são mais propensas a trabalhar em empregos informais, ganhar menos e ser chefes de famílias solteiras. Em favelas e bairros periféricos, são as mulheres que esticam os recursos limitados, cuidam dos filhos e apoiam as comunidades por meio de ajuda mútua. Muitas vezes, não remunerado, invisível e desprotegido, seu trabalho mantém as famílias vivas. O acesso a cuidados de saúde, educação ou mesmo água potável não é garantido. Elas enfrentam maiores taxas de violência doméstica, menos proteções legais e escassa representação no governo. Apesar de sua resiliência, essas mulheres raramente são o foco de políticas ou narrativas da mídia. A pobreza no Brasil não é apenas econômica, é estrutural e de gênero. Obriga as mulheres a fazerem mais com menos, a sobreviverem a sistemas que nunca foram projetados com suas vidas em mente. Violência policial. De protetores a ameaça. Nas comunidades mais pobres do Brasil, a presença da polícia não simboliza segurança. Traz medo. As forças da lei, particularmente em favelas e bairros urbanos negros, frequentemente operam como uma força militar hostil. Moradores enfrentam invasões rotineiras, prisões arbitrárias e execuções extrajudiciais. Somente em 2023, mais de 6.000 pessoas foram mortas pela polícia, a maioria jovens negros. Helicópteros pairam no alto. Veículos blindados rolam por becos estreitos. Crianças são ensinadas a se jogar no chão quando tiros ecoam. Bairros inteiros fecham durante operações, muitas vezes sem aviso. Pessoas inocentes são pegas no fogo cruzado, e raramente alguém é responsabilizado. O sistema de justiça oferece pouco recurso. A brutalidade policial é normalizada através de retórica política que equipara pobreza à criminalidade. Em muitos casos, a polícia age com impunidade, encorajada por leis que a protegem. Para inúmeros brasileiros, especialmente os marginalizados, chamar a polícia não é uma opção, é uma aposta. Crime organizado, milícias e o Estado sombra. Em muitas partes do Brasil, a linha entre crime organizado e poder estatal é perturbadoramente tênue. Milícias, grupos originalmente formados por ex-policiais e oficiais militares, evoluíram para poderosas empresas criminosas que controlam bairros inteiros. Essas milícias extorquem moradores cobrando por serviços básicos como água, gás, TV a cabo e até aluguel em terras reivindicadas ilegalmente. Eles agem como juízes, proprietários e executores, estabelecendo um sistema de justiça paralelo imposto pela violência. Somente no Rio de Janeiro, milhões vivem sob seu domínio. Em outros lugares, cartéis de drogas como o PCC operam com precisão militar, contrabandeando armas, controlando prisões e até influenciando eleições. Esses grupos frequentemente têm conexões profundas com políticos e forças de segurança, obscurecendo as linhas de responsabilidade. Em muitos casos, o Estado não governa essas áreas. Ele negocia com quem detém o poder. Para as pessoas presas dentro dessas zonas, a ideia de lei e ordem é um mito. Violência urbana e um estado constante de medo. Nas principais cidades do Brasil, o medo está entrelaçado na vida cotidiana. Seja caminhando para casa, esperando um ônibus ou simplesmente sentado no trânsito, a ameaça de violência paira. Assaltos à mão armada, roubos de carros, balas perdidas e tiroteios de gangues fazem parte do tecido urbano. Em bairros dominados por traficantes de drogas ou milícias, as pessoas vivem por regras invisíveis. A que horas sair, onde não andar,
quais cores não usar. Crianças nessas áreas crescem reconhecendo tiros antes de aprenderem o alfabeto. Mesmo em cidades relativamente mais seguras, a segurança pública é frágil e a confiança nas forças da lei é baixa. Câmeras de vigilância e condomínios fechados dão uma falsa sensação de proteção aos ricos, enquanto os pobres devem navegar pelo caos desarmados. A violência não é apenas física, é psicológica. Ela molda como as pessoas se movem, falam e interagem. Viver nas cidades do Brasil significa calcular constantemente o risco, tomando decisões de sobrevivência diariamente. A marca erótica do Brasil no exterior. O Brasil tem sido há muito tempo comercializado para o mundo como um paraíso sensual, um lugar de belas praias, samba apaixonado e pessoas sexualmente liberadas. Embora essa imagem exótica atraia milhões de turistas, também alimenta uma indústria mais sinistra, o turismo sexual. Estrangeiros da Europa e da América do Norte acorrem a cidades como Fortaleza, Natal e Rio, não apenas pela paisagem, mas pelo acesso a mulheres vulneráveis. Muitas dessas mulheres são pobres, jovens e negras presas em ciclos de exploração disfarçados de oportunidade. Prometem-lhes presentes, vistos ou casamento, apenas para serem abandonadas ou traficadas. Fóruns online classificam descaradamente as cidades brasileiras pela disponibilidade de mulheres. Enquanto isso, a aplicação da lei é subfinanciada e muitos crimes não são relatados ou ignorados. A imagem internacional do Brasil como erótico reforça os sistemas internos de exploração. As mulheres se tornam símbolos, não indivíduos. Seu sofrimento fica escondido sob o som dos tambores e o brilho do carnaval. Crise habitacional e abandono estrutural. Apesar de ter uma das maiores economias da América Latina, o Brasil enfrenta uma crise habitacional paradoxal. Milhões vivem em condições precárias favelas, edifícios abandonados, barracas sob rodovias, enquanto mais de 11 milhões de unidades habitacionais permanecem vazias, presas em especulação ou limbo legal. O problema não é a falta de espaço, é a falta de vontade política e planejamento equitativo. O setor imobiliário é tratado como um investimento, não como um direito humano. Os programas governamentais geralmente ficam aquém, atolados em corrupção ou burocracia. Em cidades como São Paulo e Recife, famílias inteiras ocupam edifícios vagos em atos desesperados de autopreservação, formando comunidades por necessidade. Serviços básicos, eletricidade, saneamento, coleta de lixo são escassos ou inexistentes. A chuva transforma casas em zonas de inundação e os incêndios são uma ameaça constante. As crianças crescem sem áreas de lazer seguras, os idosos vivem isolados e as mulheres carregam o fardo da vida doméstica em espaços apertados e inseguros. Violência contra comunidades indígenas e quilombolas. Para os povos indígenas e comunidades quilombolas do Brasil, descendentes de africanos escravizados, a luta por terra, dignidade e sobrevivência é secular e está longe de terminar. Esses grupos não são apenas marginalizados, eles estão ativamente sob ataque. Mineração ilegal, grilagem de terras e desmatamento invadem seus territórios com consequências devastadoras. Rios envenenados, perda de biodiversidade e apagamento cultural. Em 2023, a crise humanitária no território Yanomami chocou o mundo. Crianças passando fome, doenças se espalhando e nenhuma presença estatal à vista. A situação não é única. A maioria das terras indígenas permanece não reconhecida e mais de 90% das comunidades quilombolas carecem de títulos de propriedade legais. Enquanto isso, ativistas são ameaçados ou mortos e a justiça raramente é feita.
Essas comunidades são frequentemente retratadas como obstáculos ao desenvolvimento, em vez de guardiões do conhecimento ancestral e da proteção ambiental. Sua invisibilidade é sistêmica. Eles são apagados dos mapas, das políticas e do discurso público. Controle estrangeiro oculto na Amazônia. A Amazônia, a joia da coroa ecológica do Brasil, está sob cerco. Não apenas por madeireiros e garimpeiros ilegais, mas por atores estrangeiros operando nas sombras. ONGs internacionais, missões religiosas, corporações e governos mantêm uma presença crescente na região, muitas vezes assumindo papéis de governança que o Estado brasileiro abandonou. Superficialmente, muitos afirmam proteger a floresta. Mas, com pouca regulamentação, alguns compram terras, influenciam grupos indígenas ou até controlam zonas de conservação inteiras. Em 2020, as autoridades descobriram mais de 200 pistas de pouso clandestinas na floresta tropical, muitas usadas para atividades ilícitas, incluindo o tráfico de drogas. Os militares brasileiros alertaram sobre a internacionalização da Amazônia, um processo lento em que a soberania se erode sob o disfarce de preocupação ambiental. Embora a floresta seja essencial globalmente, seu destino não deve ser ditado do exterior. O perigo reside em substituir uma forma de exploração por outra. Uma nação de promessas quebradas. A história do Brasil é repleta de grandes declarações, de igualdade, progresso e inclusão, mas a realidade é um legado de promessas não cumpridas. Da abolição da escravidão à redemocratização da década de 1980, cada marco veio com a esperança de uma sociedade mais justa. No entanto, a desigualdade sistêmica persiste. Saúde pública, educação e justiça permanecem fora do alcance de milhões, particularmente em regiões rurais e áreas urbanas empobrecidas. As leis são escritas, mas raramente aplicadas. Os orçamentos são aprovados, mas nunca chegam. Os políticos prometem reformas, mas as políticas raramente tocam aqueles que mais precisam. Comunidades inteiras passam gerações sem água potável ou escolas funcionando. As populações indígenas e quilombolas têm direitos à terra prometidos, mas enfrentam atrasos intermináveis. A Constituição de 1988 é progressista no papel, mas ignorada na prática. Esses não são fracassos isolados. Eles refletem um Estado projetado para proteger os privilegiados enquanto pacifica o resto com gestos simbólicos. Corrupção e impunidade em todos os níveis. A corrupção no Brasil não é apenas uma falha no sistema, é o sistema. Ela opera em todos os níveis, desde políticos federais de alto escalão até prefeitos locais e empreiteiros públicos. Escândalos como Petrobras e Mensalão revelaram vastas redes de suborno, propinas e conluio, envolvendo bilhões de reais. Mas, além das manchetes, estão os roubos diários e invisíveis, merendas escolares desviadas, fundos hospitalares mal utilizados, projetos de obras públicas falsos lançados e abandonados. O que torna a corrupção ainda mais corrosiva é a impunidade. Os julgamentos se arrastam, as provas desaparecem e figuras poderosas raramente cumprem pena. Enquanto isso, denunciantes enfrentam ameaças e funcionários honestos são frequentemente marginalizados ou punidos. Essa cultura de impunidade corrói a fé na democracia e impede o engajamento cívico. Para muitos brasileiros, participar da política parece inútil. Quando a responsabilização se torna seletiva, mirando nos pobres enquanto protege os poderosos, a justiça se transforma em performance. Polarização e desinformação, uma ameaça à democracia. Na última década, o Brasil se tornou uma das nações mais polarizadas politicamente do mundo.
As plataformas de mídia social, especialmente WhatsApp, Facebook e YouTube, servem como campos de batalha, onde a verdade é frequentemente uma vítima. A desinformação se espalha mais rápido do que os fatos, alimentada por influenciadores, bots e políticos. Demografias inteiras vivem em realidades paralelas, cada uma com sua própria mídia, vocabulário e heróis. Conversas que antes uniam famílias, agora as separam. As eleições de 2018 e 2022 expuseram o quão facilmente a opinião pública pode ser manipulada, levando à violência, protestos em massa e instabilidade democrática. Em janeiro de 2023, edifícios governamentais em Brasília foram invadidos por manifestantes que se recusavam a aceitar os resultados das eleições, um eco assustador da insurreição do Capitólio dos Amotis. A crise vai mais fundo do que a política. Ela reflete uma quebra na verdade compartilhada. A educação está sob ataque. A ciência é politizada. Um país de contrastes e resistência. O Brasil é um paradoxo. É beleza e brutalidade, alegria e injustiça, promessa e dor, coexistindo em um contraste vertiginoso. Apartamentos de luxo têm vista para crianças famintas. Corporações bilionárias ficam ao lado de hospitais públicos em ruínas. O orgulho cultural prospera mesmo com o racismo sistêmico persistindo. Mas talvez a característica mais definidora do Brasil seja a resiliência. Em favelas, comunidades constroem suas próprias escolas e bancos de alimentos. Em aldeias indígenas, as línguas são preservadas e as florestas protegidas. Artistas transformam a opressão em protesto. Mães criam gerações com nada além de esperança e determinação. Mesmo quando as instituições falham, o povo resiste. Não apenas com marchas ou slogans, mas com atos cotidianos de sobrevivência e solidariedade. Eles não estão esperando para serem salvos. Eles já estão construindo o que o Estado se recusa a fornecer. Essa resistência não é passiva, é revolucionária. Sempre há mais por baixo da superfície, e às vezes a verdade é desconfortável. Se isto fez você ver o Brasil sob uma luz diferente, diga-me o que mais te surpreendeu. E se você está pronto para continuar explorando histórias como esta, você sabe o que fazer.